Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver as 4 questões de álgebra da prova discursiva da Federal do Paraná 2025. Fica comigo para conferir o nível dessa prova. É logo depois da vinheta. Na questão número 1, diz o seguinte: considere uma função quadrática dada por f de x igual a alguma coisa que multiplica x ao quadrado mais alguma coisa x mais o número 1, sendo m pertencente aos reais menos o número 1. Então, o m só não pode ser 1, pode ser qualquer número real. Faça o que se pede nos itens a seguir apresentando o raciocínio. Isso daqui é que a gente vai treinar bastante hoje, inclusive. Como é que eu apresento o raciocínio? Como é que eu mostro? Como é que eu escrevo a resposta de uma discursiva? É diferente de quando você só tem que marcar as afirmativas. Qual o menor valor inteiro de m, essa é a letra A, que faz a função f possuir um ponto de máximo? Peraí, isso aqui é uma parábola, certo? Então, função quadrática, função com x ao quadrado, é uma parábola. Ela pode ficar virada para cima ou ela pode ficar virada para baixo. Neste caso, quando ela vira para cima, é porque o a é maior do que zero, aquele número que está multiplicando x ao quadrado. E quando ela está virada para baixo, tristinha assim, é porque o a é menor do que zero. Então, o que eu quero? Eu quero que ela possua um ponto de máximo. Para que ela tenha um ponto de máximo, ela tem que subir, subir, subir e depois começar a descer. Nesse caso aqui, ela sobe, sobe, chega num ponto de máximo e começa a descer de novo. É o que eu quero, é o que me interessa. Porque quando você desce, desce, desce e depois volta a subir aqui, ó, esse daqui é um ponto de mínimo, é o menor valor que a parábola vai ter. Então, eu quero que seja um ponto de máximo, portanto, você vai escrever na tua prova que a condição é uma das formas de você escrever a tua resposta, tá? Condição para que isso aconteça, para que ela possua um ponto de máximo, é que o a tem que ser menor do que zero. O a é o número que multiplica x ao quadrado. Então, o número que multiplica x ao quadrado, que é 1 menos m, tem que ser negativo, tem que ser menos, tem que ser menor do que zero. E aí você vai resolver, você vai ter menos m, vamos isolar o m aqui, menor do que menos 1. Multiplica por menos 1 dos dois lados, você vai ter menos m vezes menos 1 é m. Cuidado que você tem que trocar o sinal aqui de menor, vai ficar maior. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Portanto, m, você sabe que tem que ser um número maior do que 1. Mas não foi isso que ele perguntou. Qual é o menor valor inteiro de m que faz a função ter um ponto de máximo? Ora, se o m tem que ser maior do que 1, ele não pode ser igual a 1, até porque ele está excluído aqui do domínio, certo? Reais menos esse número 1, 1 não pode ser. E aí você vai ter m maior do que 1. Quais são os valores possíveis? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Mas ele pediu um menor valor inteiro que satisfaz essa condição. O menor valor possível que seja inteiro, né? 1,1, 1,2, 1,3 não é inteiro. O menor valor possível é 2. Como m é inteiro, então m é igual a 2, que é o menor valor possível para m, certo? Então, como é que você responde? Normalmente eu peço para o pessoal colocar assim, ó, resposta, para ficar bem claro qual vai ser a tua resposta. Qual é o menor valor inteiro que a função m, você não precisa ficar escrevendo, tá? O menor valor inteiro de m que... Então, você pode colocar aqui, resposta, m deve ser igual a 2. Ou o menor valor inteiro que satisfaz a condição é 2. E aí você deixa bem marcado onde é que está a tua resposta, para a pessoa que está corrigindo, ela já chega lá e diz assim, opa, é 2, beleza, ele já acertou. Dá uma olhada para ver se faz sentido aquilo que você escreveu antes e já te dá questão integral, tá bom? Vamos ver a letra B dessa mesma questão, com o mesmo enunciado. Agora na letra B, ele pergunta assim, para quais valores de m a função f tem apenas uma única raiz real? Ele quis ser muito específico, né? Apenas uma única raiz real. Bom, vamos lá. Quando é que uma função tem, do segundo grau, tem raiz real, né? Vamos pensar assim, é uma parábola, tá? E se a parábola cortar o eixo x em 2 pontos, ela tem duas raízes reais e distintas, certo? Então, isso acontece numa determinada situação, ou pode acontecer dela tangenciar o eixo, ou ela pode acontecer dela nem cortar o eixo, tá? Bom, nesse caso pode ser virado para cima ou virado para baixo, mesma coisa. Quem é que decide se ela corta em 2 pontos, se ela tangencia, ou seja, se ela só tem uma raiz aqui, ou se ela não tem nenhuma raiz real? Quem decide isso aqui é o delta. O delta, sendo igual a 0, ela só tem uma raiz real, ou 2 raízes reais e iguais. O delta maior do que 0 vai te dar 2 raízes diferentes. Delta é aquele número que vai dentro da raiz, quando você vai resolver por Bhaskara.
E o delta menor do que zero vai dar uma raiz de número negativo. E aí você não vai ter nenhuma raiz real, certo? Então o que interessa para a gente nesse caso é delta deve ser igual a zero, porque ele quer que tenha somente uma raiz real. Então vamos lá. Condição, de novo, é melhor que você escreva dessa forma. A condição para que ele tenha apenas uma raiz real é que o delta tem que ser igual a zero. Delta igual a zero, vamos lá. Delta é, esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C, certo? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC tem que ser igual a zero. Quem que é o B? 2M menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1 menos M, vezes C, que vale 1. Tudo isso tem que ser igual a zero. Desenvolva, então, 2m menos 1 ao quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá, quadrado primeiro, 4m ao quadrado, menos 2 vezes 2m vezes 1, vai ficar menos 4m, mais o quadrado segundo, que é mais 1. Menos 4 vai passar multiplicando para os dois aqui, ó, e vezes 1 não vai mudar nada. Então vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos m dá mais 4m. Isso tem que ser igual a zero. Tudo isso tem que aparecer na tua resolução, tá bom? Agora você pode pegar o menos 4m com mais 4m e cortar. Você vai ter 4m ao quadrado igual, eu já vou passar para o outro lado aqui, vai ficar menos 3, passa para lá, fica mais 3. Portanto, m ao quadrado tem que ser igual a 3 sobre 4. Mas ele não quer m ao quadrado, ele quer m. Então m vai ser mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso. Raiz quadrada de 3 sobre 4. Então você pode fazer m igual a mais ou menos raiz quadrada de 3, não tem como tirar de dentro da raiz, raiz quadrada de 4 é 2. Bom, vamos lá. Para quais valores de m a função tem apenas uma única raiz real? Mais 3, mais raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Coloca lá, resposta. Separa as duas, para ficar bem claro, tá? M igual a menos raiz de 3 sobre 2, ou M igual a mais, não precisa escrever o mais, raiz de 3 sobre 2. E aí a tua resposta está bem escrita e fica bem claro para o examinador que você considerou as duas soluções, tá bom? Vamos para 2 então. Na questão número 2, ele fala o seguinte: a sequência A1, A2, A3 até A9 é uma PA. Sabendo que A3 mais A6 mais A9 é igual a 18, faço o que se pede apresentando o raciocínio. Veja só, determine o valor de A6. Gente, eu vou começar relembrando um negócio com você. Se a gente tiver uma PA qualquer, por exemplo, ó, isso aqui vai ser rascunho, depois a gente tem que apagar, não pode deixar na resolução, tá? Só no rascunho que você vai fazer isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e assim por diante. Imagine uma PA. Tá? Quando você pega qualquer termo de uma PA, que aqui no caso tem primeiro termo igual a 2, razão igual a 3, não é o caso dele lá, tá? Veja só, qualquer termo de uma PA, por exemplo 5, vai ser a média, por isso progressão aritmética, vai ser a média aritmética daqueles números que estão ao lado desse número. Olha só, 5 não é a média aritmética entre 2 e 8. 2 mais 8 dá 10, por 2, 5. Mas isso não acontece só para número que está aqui, pegando o anterior e o seguinte. Eu posso muito bem fazer o seguinte, ó, começar a me afastar. O 11, por exemplo, é a média de 8 e 14. Sim, 8 mais 14 dá 22, por 2 dá 11. Mas eu posso muito bem fazer 5 com 17. Veja, 2 termos para a esquerda e 2 para a direita. Faça a média entre 5 e 17 para ver. 5 mais 17 dá 22, dividido por 2, 11. Então eu posso dizer que qualquer termo é a média aritmética entre um termo que vem alguns termos antes e o termo que vem o mesmo número de termos depois. Se eu quiser andar 3 termos para a esquerda e 3 termos para a direita, basta fazer a média desses dois que eu vou ter esse termo central, certo? A gente vai usar exatamente essa lógica para poder resolver esse problema aqui rapidamente. Olha só, você tem, em vez de você ficar pensando em A1 mais 2R, A1 mais 5R e assim por diante, eu quero que você pense da seguinte maneira. Se eu tenho A1, A2, A3, isso já pode aparecer na tua resposta, tá? A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Só escrevi todos porque eram poucos, né? Senão eu colocaria 3 pontinhos ali. Esta é a PA. Posso dizer que este termo A6 que está aqui, ó, esse termo A6, é a média entre A9, que é 3 termos para a direita, e esse termo A3, que é 3 termos para a esquerda.
Olha só, o A6 é a média entre A5 e A7, certo? O A6 também é a média entre A4 e A8. E o A6 também é a média entre A3 e A9. Eu posso escrever que A6 é igual à média entre A3 e A9. A3 mais A9 dividido por 2. Então, se eu sei que o termo 6 é a média entre o terceiro e o nono termos dessa PA, então eu posso dizer que A3 mais A9 vai dar o quê? 2 passa multiplicando 2 vezes A6. Isso daqui eu vou guardar. E eu vou fazer uma outra conta aqui, ó. A3, ele falou que A3 mais A6 mais A9 é igual a 18. Ora, se A3 mais A6 mais A9 é igual a 18, quanto é A3 mais A9? A3 mais A9, eu posso até puxar a flechinha assim, ó. A3 mais A9 é 2 vezes A6. Então, se eu pegar este termo e pegar este termo e somar os dois, eu vou ter 2A6. Então, 2A6 mais esse A6 que está aqui, ó, vai ter que dar 18. Ora, 3 vezes A6 é igual a 18. Então, o sexto termo vai ser 18 dividido por 3, vai dar 6. O sexto termo desta PA é 6. Determine o valor de A6, foi exatamente o que ele pediu. Resposta, até só para ficar bem claro, resposta, A6 é igual a 6. E esta é a resposta do problema, certo? Não se esqueça de apagar. Apagar você não pode, né? Porque você não pode levar borracha. Mas de só escrever aquelas contas auxiliares, aqueles raciocínios, só escrever no rascunho. Depois você passa limpo exatamente como está aqui. Tá ótimo já, tá bom? Vamos para a segunda parte. A gente já descobriu que A6 vale 6. E veja que isso daqui vale porque o enunciado falou para você que A3 mais A6 mais A9 é igual a 18. Aqui ele não informou mais nada de novo, tá? Eu vou apagar essa resolução que está aqui, mas a gente já sabe que A6 é igual a 6. Guarda isso, tá? Vamos lá para a letra B. Na letra B, ele está pedindo o seguinte, sabendo que A1 vale 2, mas a gente já sabe que o A6 vale 6 pelo enunciado, né? Porque a gente chegou nessa conclusão através do enunciado. Determine a razão da progressão aritmética A1 até A9. Então, gente, em vez de fazer tudo de novo, você vai usar o A6 igual a 6 que você já calculou, né? E você vai dizer que A6 é o primeiro termo mais 5 vezes a razão. Então, para chegar no sexto termo, eu tenho que pegar o primeiro e somar com R, somar com R, somar com R e assim por diante, até somar 5 vezes a razão para chegar no sexto termo. É assim que a gente chega, né, em qualquer termo de uma PA. Portanto, A1 mais R dá o A2, mais R de novo vai dar o A3, concorda? Então A3 é o primeiro termo mais 2 razões. O A9 vai ser o primeiro termo mais 8 razões, certo? E aqui o A6 vai ser o primeiro termo mais 5R. É a aplicação do termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1R. Você já pode escrever direto dessa forma aqui. Agora, se eu já tenho o A6, que é 6, eu já tenho o A1, que é 2, mais 5R, pô, ficou direto, né? 5R vai ser quanto? 6 menos 2 é 4. Portanto, a razão vai ser 4 sobre 5. 4 sobre 5, professor, eu preciso dividir um pelo outro para poder responder 0,8? Não precisa. Quando você chega numa fração e você tem uma resposta a dar, então a tua resposta pode ser simplesmente a razão da PA é 4 sobre 5. Pode responder no formato de fração mesmo, tá? Quando você tem uma fração, a única coisa que eu digo para vocês é o seguinte, tenta simplificar ao máximo. Se não der mais para simplificar, 4 sobre 5 é uma boa resposta. 0,8 não precisa, tá? Você dividir o 4 por 5, você tá fazendo um passo a mais e vai que você erra nessa divisão, assim, só de besteira, só de distração, né? Então 4 sobre 5 é uma boa resposta, você pode deixar dessa forma, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. A questão número 4, você veja que eu pulei a 3, porque a 3 vai fazer parte de um outro vídeo de geometria. Esse é o vídeo de álgebra, tá? Então, a questão número 4 diz assim, em um grupo de 3 amigos, o amigo A é 2 anos mais velho que o amigo C. Vamos chamar de A idade do amigo A, tá? Então, a idade de A. B vai ser a idade de B. É bom deixar claro o que você está chamando de cada uma das variáveis, tá? C é a idade de C. Então, às vezes ele pode pensar que você está falando do amigo A, B e C, né? Então, olha só. A idade de A. O amigo A é 2 anos mais velho que o amigo C. Quer dizer que a idade de A é igual à idade de C mais 2 anos, certo? O amigo B é 4 anos mais novo que C. Quer dizer, a idade de B é a idade que o amigo C tem, mas o B é mais novo, né? Menos
4 anos. Enxerga isso? A idade de A é maior do que a idade de C. A é 2 anos mais velho do que C. C mais 2 é a idade do A. E a idade de B é 4 anos a menos, a idade de C, menos 4. 4 anos a menos do que C. Tá bom? Com isso, gente, você tem uma espécie de um sisteminha, certo? Quantos anos A tem a mais que B? Como você precisaria de 3 equações para resolver para 3 variáveis, você tem que agora relacionar A com B de alguma forma, tá? O que você precisa é saber quantos anos o A tem a mais que o B. Tem gente que resolveu meio na lógica, né? Ah, se esse aqui é 2 anos mais velho que esse aqui é 4 anos a menos que o outro, então esse aqui é 6 anos a mais do que o outro. Né? Dá para pensar dessa forma, mas vamos escrever de uma forma matemática ali para você não se perder e para você poder provar que o teu raciocínio é válido, tá? Aqui, por exemplo, uma ideia é você isolar o valor de C. C é A menos 2. E aqui você isola o mesmo C, que é igual a B mais 4, certo? Então, se você isolar C aqui, passar o 2 para lá subtraindo, se você isolar o C aqui e passar o 4 para lá somando, você vai eliminar C quando você igualar um C com o outro. Então, se você disser que C é igual a mais 2, A menos 2, A menos 2, que é o C, é igual a B mais 4, que é C também. Então, eu igualei os dois valores de C. E aí você tem uma relação somente entre A e B, que foi o que ele pediu aqui. Portanto, A é igual a B, mais 4 mais 2 vai ficar mais 6. Então, eu posso dizer que a idade de A é 6 anos a mais do que a idade de B. Então, a resposta que você vai dar, resposta, vai ser: quantos anos A tem a mais do que B? A tem 6 anos a mais que B. E aí tá mais do que tranquila a tua resposta lá, certo? Muito bem, vamos ver se a letra B fica um pouco mais difícil ou se a gente consegue fazer na mesma tranquilidade que essa, né? Vamos lá. A B pergunta o seguinte, eu nem apaguei essa primeira parte porque a gente vai poder usar essa primeira para responder a segunda. Sabendo que a soma das idades de A e B é 58, qual é a idade de C? Então eu tenho esta daqui, ó, agora eu estou respondendo a letra B. Essa aqui era a letra A, certo? Bom, na letra B, ele falou que A mais B, a soma das idades de A e B, é 58. E a gente já sabe que A é igual a B mais 6. Portanto, para você resolver agora um sistema com duas equações e duas variáveis, é só isolar, por exemplo, o A já está isolado e substituir na outra, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, no lugar do A da primeira, a gente vai colocar B mais 6. B mais 6 mais B é igual a 58. Da onde a gente tira que 2B é igual a 58 menos 6, vai dar 52. B vai ser 26, certo? 52 dividido por 2. Então, deixa bonitinho aqui. B é igual a 26. Vamos achar o valor dos três, ó. O A é igual a B mais 6, certo? É 26 mais 6. Portanto, o A tem 32 anos. Esse é o A. E o C? C é igual a A menos 2. Eu vou usar essa aqui, ó, só para a gente poder fazer rapidinho. C é igual a A menos 2. 32 menos 2. Da onde a gente tira que C vale 30, ou a idade de C é 30 anos. Bom, então veja só, ele perguntou qual é a idade de C. Resposta que você vai dar, resposta vai ser: C tem 30 anos. Essa é a idade dele. Certo? Sem muita complicação. Vamos para frente então. E a última questão de hoje, que é a última de álgebra dessa prova, diz o seguinte: um casal fez uma lista com 6 restaurantes que pretendem conhecer, sendo 3 deles de comida japonesa, então eles têm 6 restaurantes que eles querem conhecer. Destes 6 restaurantes, 3 são de comida japonesa e outros 3 de comida mexicana. Muito bem. A ordem de escolha dos restaurantes será aleatória, então ele vai visitar qualquer um dos restaurantes primeiro, tá? E o casal não retornará ao restaurante ao qual já tenha ido anteriormente. Então ele vai percorrer os 6 restaurantes numa ordem qualquer. A partir disso, responda ao que se pede apresentando o raciocínio. Letra A. Determine a probabilidade do primeiro restaurante escolhido ser de comida japonesa. Gente, bem direto mesmo, né? Então olha só, eu vou colocar aqui. Resposta à letra A. A probabilidade do primeiro restaurante que eles vão escolher. Então eu vou escolher 6 restaurantes, mas o primeiro... Eu tenho quantos restaurantes disponíveis aqui? Ó? Eu tenho 6 restaurantes disponíveis. 6. Dentre eles, quantos me interessam? Me interessa que o primeiro seja de comida japonesa. Então o primeiro vai ter que ser um desses 3. Portanto, a probabilidade do primeiro ser de comida japonesa é 3 em 6 ou 1 sobre
2. E probabilidade a gente sabe que não precisa ser expresso em porcentagem, né? Você pode colocar uma fração, tranquilo, 3/8, 1/5, 1/2, tranquilo. Você pode responder dessa maneira. Então a resposta, a probabilidade, veja que eu coloquei aqui, eu acho que fica claro, né? Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Quantos são os favoráveis? Esses 3 que são de comida japonesa, que ele quer escolher. No total de casos possíveis, que são 6 restaurantes. Acho que isso ficou claro, né? Então a resposta é a probabilidade do primeiro restaurante escolhido ser de comida japonesa. A probabilidade é de 1/2. E pode deixar no formato de fração, não tem problema nenhum. Se quiser, 0,5 ou 50%. São 3 respostas que certamente seriam aceitas aí, tá bom? Vamos ver a letra B? Determine a probabilidade do primeiro restaurante escolhido ser de comida japonesa e o segundo de comida mexicana. Então agora ele vai escolher 2 restaurantes, tá? Então ele vai escolher 6, mas o primeiro e o segundo é que interessam pra gente. Olha só, a probabilidade do primeiro ser de comida japonesa e o segundo de comida mexicana. Probabilidade vai ser... Peraí, como é que ele vai escolher o primeiro? Que tem que ser o primeiro, não pode ser em qualquer ordem, tá? O primeiro tem que ser japonês. Então eu tenho 3 que me interessam, num total de 6. 3 em 6. Agora, lembra? E, macetinho do E. Um japonês e um mexicano. Então, E é vezes. E aí você vai ter comida mexicana. Mas cuidado, quantos restaurantes de comida mexicana sobraram? Sobraram 3, porque eu não usei nenhum ainda. O primeiro foi japonês. Então é 3 ainda. Num total de quantos restaurantes sobraram? Eu já visitei um dos 6 restaurantes. Esse de comida japonesa, que já foi escolhido na primeira, não pode voltar a ser escolhido. Ele falou isso, que eles não vão voltar para o mesmo restaurante. Então só sobraram 5 restaurantes para escolher. Dentre eles, 3 são de comida mexicana, como eu quero. Então a probabilidade que você vai calcular é 3/6 vezes 3/5. Isso pode simplificar em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar, ó, 3 e o 6 simplificando vai ficar 1/2, certo? Vezes 3/5. Então você vai ter 3 vezes 1, que é 3, dividido por 2 vezes 5, que é 10. E não dá mais para simplificar. Eu diria que 9/30 não seria uma boa resposta para uma discursiva, tá? Mas 3/10 é uma excelente resposta, você já simplificou. Não precisa dividir 0,3 ou 30%. Pode, mas não precisa. Então, resposta... A probabilidade é de 3 em 10. 3/10. E tá mais do que bom para você fechar todas as questões de álgebra dessa prova discursiva da Federal 2025. Certo, gente? Próximo vídeo vai ser o vídeo da geometria plana, espacial e analítica. A gente vai fazer as últimas 3 questões que faltaram dessa prova. A prova tinha 7 questões, já fizemos 4, as outras 3 é no próximo vídeo. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.